Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que alegria te receber aqui mais uma semana. Que a boa mão de Deus esteja sobre você, que Ele te abençoe e te livre do mal. Que o Senhor te livre do mal. Que Ele também te dê sabedoria para você enfrentar seus desafios. Leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 28 a 30. Está escrito assim: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Que palavra impressionante, não é verdade? As pessoas cheias de ira diante de Jesus e decididas a lançar Jesus de um penhasco abaixo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesse momento. O Senhor é um Deus maravilhoso e nós te agradecemos por sua bondade conosco. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado por mais um dia, por mais uma semana. Abençoa-nos, Senhor. Fala ao nosso coração nesse momento. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior deste mundo me foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo para me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Eu gosto muito de um salmo, Salmo 116, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A verdade é que todos os dias o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós. Hoje não vai ser diferente, o Senhor também vai nos abençoar. No texto que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, após ler o livro de Isaías e dizer que aquela profecia havia se cumprido, Jesus também disse que não havia profeta sem honra, senão na sua própria terra, e disse para eles ali mais algumas coisas que encheu aquele povo de ira. E eles ficaram tão irados
que eles expulsaram Jesus da cidade e, mais do que isso, levaram Jesus até o alto do monte para de lá precipitarem Jesus abaixo. É muito difícil ouvir a verdade. É muito difícil, às vezes, encontrar a palavra de Deus, receber a palavra de Deus na nossa vida. Não é fácil ser confrontado, não é fácil ser confrontado pela palavra de Deus. A palavra de Deus sempre nos aperta. A palavra de Deus sempre vai entrar em confronto conosco. E é bom que seja assim. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Não é fácil ser confrontado, não é fácil ser corrigido. Quando somos confrontados, quando somos corrigidos, muitas vezes nós oferecemos como resposta uma explicação. Nós gostamos de explicar por que nós estamos errados. Nós oferecemos justificativas. Muitas vezes nós oferecemos justificativas a respeito da nossa atitude, a respeito do nosso erro. Também costumamos apelar para o costume, para a tradição, mas isso sempre foi feito assim. Não é fácil ser confrontado e às vezes nós explicamos, justificamos, apelamos para costumes e assim fugimos daquilo que a palavra de Deus quer fazer, nos limpar, nos aperfeiçoar. Quando aquelas pessoas ouviram Jesus, elas não suportaram a palavra dele, não suportaram o ensino dele. A palavra de Deus, ela é capaz de penetrar no mais íntimo do ser humano. Por mais que um terapeuta te ouça, por mais que eu, Cícero, possa te dar conselho, mas nada disso vai ter a eficácia da palavra de Deus, que é capaz de penetrar lá no fundo, no íntimo do seu coração. A esse respeito, o livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu gosto de dar uma paradinha nesse versículo, que é Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva porque ela não perde a validade, a palavra de Deus não fica atrasada. A palavra de Deus não se conforma à cultura, mas a palavra de Deus não morre. A palavra de Deus não fica desatualizada, por isso ela é viva. E ela também, diz o autor, é eficaz. A palavra é eficaz porque ela produz o resultado para o qual ela foi designada. A palavra de Deus, quando ela alcança o meu coração, o seu coração, ela vai produzir exatamente aquilo para o que ela foi designada. E o texto de Hebreus diz que a palavra é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muitas vezes confrontados pela palavra, por uma palavra que é capaz de fazer isso, de entrar naquele lugar onde ninguém entra. Naquele terreno, como nós costumamos brincar, que ninguém pisa, a palavra entra lá na sua intimidade e ela te confronta. E por isso, às vezes, nos provoca tanto, nos desloca tanto. A palavra de Deus sempre nos desafia. Essa é uma coisa tão maravilhosa, né? As palavras de Jesus sempre nos desafiam. A palavra de Deus sempre vai nos desafiar. A palavra de Deus sempre nos desloca, vai nos tirar da posição em que nós estamos. A palavra de Deus vai nos tirar do conforto, né? Daquela famosa zona de conforto. Se você parar para ouvir, examinar a palavra de Deus e ouvir, e deixar a palavra de Deus falar o seu coração, ela vai te desafiar, deslocar, provocar e te tirar da zona de conforto. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus ensina a verdade.
E nem sempre nós estamos prontos para a verdade. Às vezes, preferimos viver na ilusão, no mundo de ilusão que nós mesmos fabricamos, construímos, segundo os nossos interesses. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar a verdade, a palavra de Deus vai condenar o erro, juntamente com o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós encontramos com a palavra de Deus, nós vamos ouvir no nosso coração: isso está errado, você está errado. A palavra de Deus não é brincadeira, não. O autor dos Hebreus diz que é uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus corrige as faltas e a palavra de Deus ensina a maneira certa de viver. Sabe o que é maravilhoso de tudo isso? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos essa palavra, Deus está nos dando oportunidade de arrepender, de mudar. Se ela nos desloca, não é para nos matar, mas é para nos dar vida, não é para nos derrubar, é para nos levantar. E assim eu não sei como você reage à palavra de Deus, mas naquele tempo, as pessoas que ouviram Jesus ficaram tomados de ira. Não foi somente neste caso, não. A partir do momento que eles começaram a ouvir Jesus seriamente, eles tomaram decisão de matar Jesus. E assim é. A reação à palavra de Deus não e a Jesus Cristo não ficou estacionada lá naquele tempo, naqueles primeiros dias. Não. A palavra de Deus, ela encontra resistência até hoje. O Senhor Jesus é resistido até hoje. Naquele tempo, João escreve: filhinhos, já há muitos anticristos. Pensa bem, no 1º século, João está escrevendo as suas cartas e ele já está a dizer que havia muitos anticristos. No nosso tempo, meu pai, quantas pessoas se levantam contra Jesus, contra o Evangelho, contra Cristo e a sua mensagem. Quando nós paramos para ouvir ou ler no Evangelho, como as pessoas reagiam e ainda reagem a essa mensagem de amor, de paz, de reconciliação, que é a palavra de Deus, algumas pessoas naquele tempo elas ficavam maravilhadas e elas diziam: jamais vimos coisa assim. Ele fala com autoridade, ele não fala como os doutores da lei. As pessoas que ouviam Jesus, muitos ficavam maravilhadas, multidões e multidões ficavam maravilhadas, mas outros, muitos outros ficavam irados e faziam combinações para matá-lo. Desde aquela hora tomaram decisão de matá-lo. Na verdade, no que diz respeito ao relacionamento entre a palavra de Deus, entre Jesus e o mundo, a resistência é a norma, a resistência e o ódio do mundo contra a palavra de Deus e contra Cristo Jesus, nosso Senhor, é o padrão, é a norma. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. No 1º século, Paulo está escrevendo para Timóteo e ele já declara uma verdade que não muda. Não mudou ao longo dos séculos. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, são perseguidos. Se você tomar a decisão de viver uma vida cristã na forma proposta por Deus e ensinada por Jesus Cristo, por sua vida e por sua mensagem, você vai ser perseguido. Uma coisa maravilhosa disso aqui é ali no final das boas-venturanças, no Mateus capítulo 5, que o Senhor Jesus diz: bem-aventurados sois vós,
quando vos humilharem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem. Alegrem-se, é grande o vosso galardão no céu. Se nós refletirmos um pouco a respeito das causas para essa resistência, nós podemos pensar, em primeiro lugar, num contexto político, né, daquele tempo. Israel estava sob ocupação romana, que não queria de maneira nenhuma que houvesse uma instabilidade. E Jesus, com a sua mensagem, de certa maneira provocava uma instabilidade em tudo, porque muitas multidões de vários lugares se deslocavam e elas tinham uma grande expectativa em relação a quem era Jesus e ao que Jesus iria fazer. A liderança judaica, que já estava ali conformada, ambientada, acordada com os romanos, não queriam que o poder que eles tinham, já tão bem acomodado, fosse perturbado. Havia naquele tempo uma grande expectativa a respeito da vinda do Messias, a chamada expectativa messiânica, né? Eles estavam com muita expectativa de que o Messias iria surgir. Mas como que ele iria surgir? Ele ia surgir como um guerreiro, com um exército, para libertar Israel da ocupação romana. E Jesus não atendia àquela expectativa messiânica. Jesus é o Rei da Paz, o Príncipe da Paz. O meu reino não é desse mundo, nem daqui eu sou. Os ensinos de Jesus também provocaram muita reação, porque eram bastante diferentes do ensino dos rabinos. Ele não ensina como eles, ele fala como quem tem autoridade. O ensino de Jesus foi considerado pelos religiosos como blasfêmia. Jesus, ao dizer que era filho de Deus, que era senhor do sábado e outras coisas que Jesus disse, ele provocou a ira daquelas pessoas, principalmente dos religiosos. E eles então se levantaram e nós temos que matar esse cara. Os milagres e a popularidade de Jesus, né, certamente provocaram muita inveja nos religiosos, seus milagres, as multidões acolhendo, aplaudindo, louvando a Jesus. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas não foi apenas naquela época que o Evangelho e Jesus Cristo foram resistidos. Durante os primeiros séculos da igreja houve muita perseguição. Bom, Jesus foi crucificado e morto, não apenas pelos judeus, mas também pelos gentios. Não é isso? Judeus e gentios se uniram para rejeitar essa mensagem e somos todos culpados desse bendito sangue derramado na cruz. Perseguir e matar os seguidores de Jesus Cristo é uma atitude que sempre esteve presente. A perseguição, oposição violenta ao Evangelho e aos cristãos. Porém, sempre esteve presente uma outra maneira mais sutil. Jesus, quando fala sobre ela, Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo, né? É que vêm os filhos de Deus e semeiam o trigo, a boa semente, mas vêm os filhos das trevas e semeiam no meio o joio, e o joio cresce junto com o trigo. Esta é uma maneira também que sempre esteve presente por meio das heresias, dos ensinos errados, das falsas interpretações, muitas vezes resultado de erro de interpretação, muitas vezes por maldade mesmo. O diabo, ele é especialista em distorcer a palavra de Deus. E no tempo que nós estamos vivendo, como essas coisas acontecem? Também acontece de maneira muito significativa a resistência ao Evangelho. Eu vou ler para você aqui um texto de um livro que eu tenho, Quem Governa a Escola Governa o Mundo, é o título do livro, e ele faz esse tipo de comentário de como
as pessoas mal intencionadas, pessoas que odeiam o Evangelho, trabalham hoje em dia. Aqui nesse texto, o autor está comentando uma proposta de um filósofo marxista chamado Antônio Gramsci, que ele propõe uma mudança nas estratégias de implantação das ideias dele. E ele disse assim, criticando o modo anterior, né, o modo violento de confrontar o sistema, de confrontar a estrutura. Ele diz assim: não adiantaria fazer discursos retóricos sobre revolução, ditadura do proletariado e paraíso dos trabalhadores. Em vez disso, o marxismo teria que se reformular e falar sobre consenso nacional, unidade nacional, pacificação nacional. O processo democrático, em vez de revolução, deveria ser usado para alcançar as mudanças necessárias. No início, o pluralismo seria promovido e defendido. Depois, os marxistas deveriam se unir a outros grupos oprimidos, mesmo que não compartilhassem os ideais marxistas, para criar uma coligação unificada com poder de voto. Depois de construir a coligação, eles devem entrar em todas as atividades civis, culturais e políticas de todas as nações, e como o fermento faz com o pão, levedar todas elas com paciência e de forma completa. Para modificar a cultura, Gramsci argumentava, seria necessária uma longa marcha através das instituições, as artes, o cinema, o teatro, as escolas, as faculdades, os seminários, os jornais, as revistas e o novo meio eletrônico da época, o rádio. Seguindo o paradigma de Gramsci, a mente tinha que ser desnudada de toda noção de transcendência. Não existe nada além de matéria no universo. Não há nada na existência que transcenda o homem, seu organismo material no ambiente material. Pensa bem, se naquele tempo, aquele grupo de pessoas resistindo a Jesus o tomou fisicamente, o arrastou até o alto do monte, para de lá lançar Jesus abaixo. Hoje, o nosso adversário, os anticristos, trabalham de maneira muito sutil. Eles trabalham no fundamento. Eles sabem que se eles mudarem o fundamento, eles mudam tudo. A ideia aqui é que o cristianismo, a liderança cristã, o evangelho, ele configura uma base muito sólida e estável para a sociedade. Esse fundamento é um fundamento difícil de lutar contra ele. Portanto, o cristianismo é um opositor formidável. Matar os cristãos, destruir o evangelho, não é suficiente para vencer essa força tão poderosa que é o evangelho. Então eles mudaram completamente a estratégia. Vamos fazer a longa marcha pelas instituições, aí na arte, na educação, nos seminários, nos meios de comunicação, e aí nas universidades, nas escolas. O título do livro que eu estava lendo é Quem Governa a Escola, Governa o Mundo, porque é uma nova formação de valores, é a formação da incredulidade, da descrença. É a morte de Deus, né? Proposta ou declarada. Não existe ser transcendente, não existe nada exceto matéria e energia, e tudo isso então vai sendo construído. Agora, o mais impressionante de tudo isso é a forma
como essas ideias entram dentro da igreja. Não apenas, eu dei o exemplo aqui do marxismo, né, proposto por Gramsci, mas a teologia liberal no século XIX e no século XX vai fazer a mesma coisa, vai entrar como um fogo estranho, como um fermento dentro da igreja, formar lideranças, matar igrejas. A teologia liberal matou muitas igrejas e continua matando, apagando o espírito, destruindo muitas igrejas. Se naquele tempo a oposição era violenta, hoje a oposição é muito sutil. Ela acontece de maneira quase invisível. Nós continuamos vivendo a nossa vida sem perceber que o fermento ruim está levedando toda a massa, até quando nós percebemos. Quando nós percebemos, a coisa já está quase perdida. É o momento especificamente que nós estamos a viver. Nós estamos assombrados, assustados com a juventude. A maneira como os jovens do nosso país e no mundo inteiro se comportam em relação ao sexo, em relação a Deus, em relação aos pais, em relação ao casamento. E nós ficamos assombrados com a atitude deles em relação ao aborto. E tudo isso são ideias, são fundamentos que foram construídos. A igreja, o evangelho, a palavra de Deus apresentado como superstição, como algo que está fora de moda, como algo que é inadequado para o nosso tempo. E aí a incredulidade é produzida, semeada. São as novas formas de resistir. Se naquele tempo eles mataram Jesus, decidiram matar Jesus, até que o fizeram, é verdade que Jesus tinha que morrer, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se naquele tempo eles perseguiam e matavam os discípulos de Jesus Cristo, nesses tempos que nós vivemos, os fundamentos da luta são diferentes. As armas do nosso adversário são aquilo que Paulo fala, né, em 2 Coríntios, são sofismas, são enganos, são mentiras, são seduções, são fortalezas, fortalezas que são colocadas no coração, na mente de cada pessoa, são enganos, mentiras, sofismas. Olha, louvado seja Deus, porque Deus abre os nossos olhos para que nós possamos compreender isso e saber que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Importante lembrar que nós não lutamos contra carne e sangue. E que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas para destruir fortalezas, anular sofismas, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É exatamente isso que o inimigo está fazendo, edificando fortalezas na educação e em todas as áreas de influência, na educação, na comunicação, na economia, fomentando divisões, contendas, confusões. Ele vai edificando fortalezas na política, na economia, nos poderes. João diz: filhinhos, esta já é a última hora. E eu fico olhando para a última hora e fico meditando no Evangelho. Eu não sou muito bom em escatologia, mas algumas coisas nós percebemos. É preciso produzir o caos, divisão, confusão, apostasia, incredulidade. Meu Deus, abortos, violências, guerras, rumores de guerra. É preciso produzir o caos para que surja dentro dessa expectativa do Salvador messiânica, para que surja aquele que vai ser acolhido como Salvador. E sabe quem é que vai surgir para ser acolhido como a solução para trazer paz no mundo? É o anticristo. E ele vai surgir e vai ser acolhido, e assim nós caminhamos a passos largos para o fim dos tempos.
Me lembro aqui de um texto da Bíblia que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós estamos a viver tempos terríveis. Se naquele tempo a perseguição era física e explícita, nesse tempo a perseguição é velada, a transformação é sutil, muito embora nós estejamos despertando para compreender esse grande movimento do anticristo, dos anticristos, para destruir tudo aquilo que leva ao nome de Cristo, tudo aquilo que se refere à palavra de Deus, nós já estamos percebendo. E ainda é tempo de nós despertarmos. Marcos 13:37 é tempo de vigiar. É Jesus lá no Getsemane falando para os discípulos: vigiai e orai. É tempo de estar vigilante, é tempo de orar mais, jejuar mais, cuidar mais dos nossos filhos e principalmente pregar o Evangelho para salvar o máximo de pessoas que nós conseguimos. Essa mensagem de salvação precisa ser levada ao máximo de pessoas possível. Que o Espírito de Deus unja a minha vida e a sua vida para nós pregarmos boa nova ao cansado, consolarmos aquele que chora, libertar o oprimido, pôr em liberdade o algemado, pregar, anunciar o ano aceitável ao Senhor. Este é um tempo em que aqueles que entendem, que têm discernimento, não podem ficar parados. Nós não podemos simplesmente, meu irmão, minha irmã, ver o diabo destruindo a vida das pessoas e ficar calados. Graças a Deus eu estou salvo em Cristo Jesus. Não é assim. Nós precisamos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E ter certeza de uma coisa: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus e obedecer os seus mandamentos serão perseguidos. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 7, está escrito assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, porque as suas obras são más. Quando nós, discípulos de Jesus, damos testemunho a respeito do mundo que as suas obras são más, nós despertamos a ira. Quando nós denunciamos as atrocidades do aborto, dos vícios, das imoralidades, dos relacionamentos reprováveis, o mundo se levanta com ira. É assim mesmo. O que nós vamos fazer? Nos calar, entrar para dentro da caverna? Esconder? Se o mundo vos odeia, João 15, a partir do versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Meu irmão, minha irmã, é tempo de compreender essas coisas. Que há muitos inimigos, que o mundo nos odeia e que todos nós que queremos viver piedosamente, viver a nossa vida cristã, enfrentaremos graves consequências. Vigia, porque o fermento pode estar nesse momento dentro da sua casa, sendo administrado dentro da sua casa, pela mídia, por meio de uma leitura de um amigo, na escola. Meu Deus, que tempo difícil. Por isso nós devemos cuidar dos nossos e pregar o Evangelho. O Senhor nos recomenda a ensinar os nossos filhos, falar para eles da palavra de Deus, andando, assentado, andando o tempo todo, ensinando os nossos filhos, transmitindo para eles essa nossa fé. Que Deus nos ajude. Nesses dias maus, nós precisamos nos preparar. Os dias são trevosos, são dias difíceis. E que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor
nos fez mais do que vencedores. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor previu todas essas coisas. Louvado seja o seu nome, porque a sua palavra fala ao nosso coração e nos instrui. O seu Espírito fala ao nosso coração e nos diz: este é o caminho, anda nele. Louvado seja o nome do Senhor. Não nos deixe confundidos, não nos deixe enganados, Senhor. Livra-nos dos enganos, das mentiras. Livra-nos também das tentações e do mal, do maligno. Põe a sua mão sobre nós e sobre a nossa casa. Deus, guarde a nossa casa. Nós te pedimos, Senhor, manifesta o poder do Senhor, perdoe os nossos pecados, sare a nossa terra. Nós oramos por salvação, oramos para que as pessoas sejam iluminadas, para que a graça do Senhor se manifeste, a glória do Senhor se manifeste, para que haja em nosso país uma atmosfera de salvação, para que o seu Espírito Santo fale a cada coração. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas, mesmo ouvindo a mensagem do Evangelho, vão ranger os dentes e se irar e se levantar com raiva. Mas Deus, multidões e multidões vão ouvir essa palavra, vão se arrepender dos seus pecados e vão voltar para o Senhor. Levanta a sua igreja, abençoa, unge, separa, ó Deus, dá poder a sua igreja, unge-nos, Espírito Santo, para esta hora, para essa missão. Nós te pedimos no nome de Jesus, guarda a nossa casa, guarda os nossos amados, guarda a nossa vida. Nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor no nome de Jesus. E eu quero nessa hora abençoar a vida e a casa do meu irmão, da minha irmã, para que o Senhor os cubra com o sangue precioso de Jesus, para que o Senhor os livre de todo engano e mentira. Eu abençoo a sua vida, meu irmão, para que você seja despertado, fortalecido, para que você se levante no Senhor, se fortalecendo nele, na força do seu poder, para que você seja forte e corajoso, para andar sobre a terra e não ser enganado nem confundido. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, assim te abençoa, assim abençoa a sua casa, declarando a vitória, a salvação, a libertação da sua vida de todo engano e mentira. Que todo sofisma, engano e mentira seja anulado na sua vida e toda fortaleza do diabo na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua casa, seja destruída em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa. Que sobre você repouse a graça, a revelação do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ele te dê a paz. Fica firme, vigia, persevera. Ótima semana, Deus te abençoe.